Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antônio Galvão com mais um vídeo para o canal Pilastra da Verdade. Quero agradecer a todos vocês que estão interagindo no meu canal de todos os lugares do Brasil, em todos os estados, cidades, de norte a sul, de leste a oeste. Vocês têm interagido sempre aqui com os meus argumentos. Grato sempre pelo carinho de vocês. Olha só, esse vídeo eu quero falar dos sem noção, das pessoas que não cresceram, estou falando de forma figurada, que não amadureceram a mente e agem como se fossem crianças ainda. E eu vou falar algumas coisas aqui baseado no que um colega meu falou e eu dei umas respostas para ele precisas e ele ficou sem saber o que me responder depois que eu falei o que eu falei para ele. Preste atenção. Eu vou contar uma história aqui, um acontecido, e depois eu vou falar o que foi que o meu colega falou para mim, colega religioso, e o que eu respondi. Olha só, a mãe levou um filho, uma criança, de aproximadamente 5 anos de idade. Chegou ao meu conhecimento, mais ou menos essa idade, 5 anos, levou numa confraternização de amigos em um churrasco, onde tinha uma churrasqueira exposta e as pessoas ali se divertiam comendo carnes, com bebidas, com som, etc e tal. O que acontece no churrasco, né? Numa confraternização assim. E a criança, quando chegou, que viu aquele braseiro dentro da churrasqueira, falou para a mãe: mãe, eu quero brincar com aquilo ali. A mãe disse: meu filho, você não pode brincar com aquilo ali, não se aproxime, aquilo ali queima, aquilo ali é perigoso. A criança disse: mãe, não é perigoso. Eu quero brincar com aquilo. Filho, não insista, você não vai chegar perto daquilo ali, porque aquilo ali é perigoso, aquilo ali queima, aquilo ali faz mal, aquilo dói. Só que a criança achava lindo aquelas brasas, mas não conhecia o perigo. E o que mais a gente vê de acontecimentos neste Brasil e até fora do Brasil são queimaduras a crianças, entendeu? Porque são crianças inocentes, não têm noção do perigo que tem o fogo e se aproximam de panelas quentes, entendeu? Tachos quentes e tentam mexer naquilo e acabam se queimando e aí vem uma cicatriz para o resto da vida, uma frustração, quando não acontece morte. Porque na maioria acontece morrer. Isso tem acontecido não só no Brasil, como fora do Brasil, por conta da inocência da criança, por conta daquele ser ainda sem noção das coisas perigosas da vida. E o que foi que aconteceu? A mãe descuidou, aquela criança foi até aquela churrasqueira e enfiou a mão naqueles braseiros. Resumindo, queimadura de 3º grau nas mãos. E aquilo ali acabou a festa na hora, pegaram aquela criança às pressas e levaram para o hospital. Resumindo, a criança melhorou depois. E só de falar da palavra churrasco e fogo, a criança tomou um temor, porque reconheceu o perigo, reconheceu que o fogo de fato queima. Por que eu estou contando essa história, relatando essa história para falar o que eu tenho para falar? Eu falei que esse vídeo é para os sem noção. E quem são os sem noção da Terra? Infelizmente, eu tenho que dizer que esse grupo está na classe religiosa. E eu vou dizer por quê. O colega chegou para mim e disse: ô Antônio, eu não consigo entender vocês, ateus, agnósticos, que falam o tempo todo que Deus não interage, que Deus não existe, que Deus não criou nada, que tudo
se autocriou. Só que eu quero dizer uma coisa para você, Antônio. Pode falar. Tudo que Deus fez é perfeito. Será que vocês não enxergam isso? Eu disse, é o que, rapaz? Ele falou, é isso aí, tudo que Deus fez é perfeito. E outra coisa, todas as vidas na face da terra, todas as vidas, todos os tipos de vidas da face da terra são perfeitos. Eu falei, você tem certeza no que você está falando? Então isso prova a existência do teu Deus. Isso prova para você que existe um Deus monitorador, que existe, foi Ele que criou tudo isso, né? Tá bom. Eu gostaria de fazer um teste com você, se caso você quisesse fazer. Aí eu perguntei para ele, quando você deita no seu quarto, você deita para quê? Ele falou, deito para dormir. Dormir para quê? Para descansar, tá bom. Digamos que você esteja no seu quarto muito cansado, precisando dormir, recarregar as baterias. E digamos que eu chegue com 10 mil pernilongos, ou 20 mil, ou até 100 pernilongos. E eu coloco no seu quarto, com as portas fechadas, em pleno calor. E você fique 3 dias dentro do seu quarto, tentando dormir. E aqueles pernilongos, com aquele barulho nos seus ouvidos e com aquelas picadas. Será que no cabo dos 3 dias você vai ter a mesma mentalidade de dizer que tudo que Deus fez é perfeito? Que você falou que todas as vidas que Deus fez são perfeitas. Porém, você não imaginou que o pernilongo também é vida. Tudo bem, que não seja o pernilongo. Eu vou colocar aqui mosca, que não pica, né? Mosca que talvez não seja como o pernilongo. Você quer dormir, eu coloco no seu quarto fechado 1 milhão de moscas. E aquela barulhada de moscas voando no seu quarto e sentando em você, pousando em você, no rosto, nos olhos, nos ouvidos, e você batendo no seu rosto o tempo todo para tirar 3 dias. Você não vai conseguir dormir. Será que no cabo dos 3 dias você vai dizer que tudo que o teu Deus fez é perfeito? Ou então, pronto, eu vou colocar um escorpião na tua mão e você fecha a sua mão. Entendeu? Desse escorpião bem perigoso. Será que depois que você abrir sua mão, você vai dizer que tudo que Deus fez é perfeito? Então, ou seja, não só escorpião, não só pernilongos, não só moscas, mas também muitos parasitas, insetos, bactérias também. Eu falo, bactérias também são vivas, se você não sabe. Muitas coisas que vêm, que existem como vidas, que são prejudiciais à saúde e são atormentadoras. E aí? Será que você vai ter a mesma mentalidade de dizer que tudo que esse Deus fez é perfeito? Primeiro, Deus não existe, não foi Ele que fez, porque se Ele existisse, Ele não faria escorpião. Para que escorpião? Aí você diz, não, mas o escorpião tira o veneno e faz algum tipo de remédio para algum tipo de doença. E para que as doenças? As doenças por conta do pecado de Adão e de Eva. E por que o pecado de Adão e Eva? Porque Deus permitiu tudo isso, sendo onisciente, onipotente, onipresente. Aí você vai dizer, mas é porque o ser humano faz o mal. E por que o ser humano faz o mal? Tudo isso que você, falei para ele, que você pensar, vai chegar em Deus e vai chegar com resultado negativo. Não tem para onde correr. Existem coisas boas? Tem. Existem coisas ruins, muito mais do que coisas boas. Logo, Deus não existe. Se Deus existisse, não existia mosca. Para que mosca? Não existia pernilongo, para que pernilongo? Não existia carrapato, para que carrapato? Não existia escorpião, para que escorpião? Serpentes venenosas, para que serpentes venenosas? Mas o veneno é porque tira aquele veneno e a ciência, né? Ainda bem que a ciência aproveita, né? A ciência pega o lado ruim dos animais que foram imperfeitos e consegue transformar em algo bom para o ser humano. A ciência, sim. A ciência, sim. Os cientistas, sim, conseguem fazer isso.
Mas o teu Deus não faz nada. Sabe por quê? Porque ele não existe. Se ele existisse, não existia pernilongo, não existia mosca, não existia barata, não existia rato. Para que isso? Para que isso? E se existisse, não faria mal para ninguém. Não atormentava a vida de ninguém. Aí ele parou para pensar e disse, tem coisa que não era para existir. Realmente, tem uns insetos aí que não precisavam existir. Portadores de doenças, portadores de maldade. Calma, cara. Agora você vem me dizer que tudo que esse Deus fez é perfeito? Eu contei a história da criança. Por que a criança tocou nas brasas e se queimou? Porque a criança não tinha noção de que fogo queima. Entendeu? Mas o fogo queima. E um monte, com raras exceções, eu estou falando de um sistema enganador, não de pessoas, mas um monte de enganados nesse sistema, passa o tempo todo colocando Deus em tudo, endeusando tudo. E quando vai ver, a maioria dessas coisas é algo infernal, é algo do mal. Entendeu? Quando eu falo infernal, eu não estou referindo-se a inferno, porque eu não acredito em inferno. Eu não estou referindo-se a demônio, porque eu não acredito em demônio. A única forma de eu entender que se existisse um Deus seria do bem é acreditar que ele não existe por conta do mal que existe. É isso. É isso. A única forma de eu acreditar que se existisse um Deus de verdade, ele seria 100% do bem. É acreditar que ele não existe por conta do mal que existe. O mal existe por que o mal existe? Porque ele permite que o mal existe. Ele é cúmplice. Então, por que existe Satanás para vocês? Que na verdade Satanás não existe, é uma lenda. Mas para vocês Satanás existe. Que era quem? Um anjo chamado de Estrela da Manhã. Estrela da Manhã. Regente do coral celestial. Era músico no céu. Isso é tudo uma lenda que gera nessa história de carochinha, né, que só os enganados e os sem noção acreditam. Era regente do coral celestial, era perfeito. Eu já ouvi em pregações alguns pastores dizerem que Lúcifer, quando ele caminhava no céu, olha que loucura, ele caminhava no céu, a música acompanhava, o louvor acompanhava. Qual era a precisão que tinha desse anjo se rebelar e querer ter um trono na altura do trono desta lenda chamada Deus? Pra que isso? O cara tinha tudo, o cara é regente do coral celestial, o cara era lindo, era maravilhoso. Quando eu falo cara, né, mas na verdade é o anjo, né, o anjo. Mas eu falo cara porque no céu só fala de masculino, né? O machismo já tá nesse céu imaginário aí. Pra quê? Mas só que quem criou esse anjo, que também se autocriou do nada, também Deus se autocriou do nada. Engraçado que vocês não acreditam que as coisas na Terra, na sua maioria, muitas foram criadas através de uma zona habitável, de uma zona de conforto, foram criadas e vidas proliferadas. Vocês não acreditam nisso. Mas você às vezes acredita que um Deus foi criado do nada. Ele nunca foi criado porque sempre ele foi. Que loucura é essa? Aí vocês dizem, Deus existe. Logo é outra loucura, porque a palavra existia, aquilo que teve início e um dia terá fim. Se Deus existe para vocês, se é verdade o que vocês estão dizendo, então existe também um Deus que criou Deus. E o Deus que criou Deus, vocês não param para pensar isso? Será que a mente de vocês não param? E estou conversando com vocês aqui do canal, mas tudo isso eu estava falando com o meu colega. E ele me escutando. Entendeu? Um anjo, estrela da manhã, Lúcifer. Aí o anjo se rebela. Ele já sabia que o anjo ia se rebelar contra ele. Ele já sabia. Quando ele via Lúcifer ali, a lenda, né? Porque isso não existe, mas do jeito que vocês acreditam, ele via o anjo ali, no céu, caminhando e música acompanhando. Ele já pensava, eu sei que ele está assim, mas ele vai se rebelar contra mim, ele vai se tornar anjo do mal. E naquele mesmo momento, esse próprio Deus também pensou sim, porque ele seria onisciente, ele sabe do futuro para vocês. Não, e outra coisa, eu vou criar uns seres humanos num planeta chamado Terra, e ele vai interferir, ele vai usar a boca de uma serpente, a serpente vai falar, fora da lei da física, né? Serpente, não tem como a serpente falar, não tem como, entendeu? Não tem como. Os sem noção
que escreveram a Bíblia foram tão sem noção que poderia ter colocado, acho que eles não existia papagaio naquela região, né? Se existisse papagaio, eles colocavam o papagaio, um animal, um pássaro verde, lindo e maravilhoso, que tem condição de falar, que poderia realmente enganar algumas pessoas hoje inteligentes. Não, realmente, mas o papagaio, se você ensinar, ele vai falar, ele vai repetir palavras que pessoas falam. Não colocou o papagaio, logo a serpente. Uma serpente não tem condição. Como é que um animal que tem a língua, que tem um gancho na língua, vai conseguir falar? Ah, mas para Deus nada é impossível. Aí Satanás usa a boca da serpente, ele sabia de tudo. Gente, isso é sem noção, não tem sentido. Você precisa parar para entender as coisas. O religioso fanático para entender as coisas. Mesmo que você continue acreditando nesta lenda que você acredita, está dando tudo certo na sua vida, tudo bem. Tudo bem, se eu pegar um pedaço de pau, um pedaço de pedra e colocar em qualquer lugar e dizer isso aqui a partir de hoje vai ser meu Deus, e tudo correr bem para mim, tudo bem. Eu vou achar que realmente aquilo ali está fazendo efeito. Só que tem muitos que não, que só apanham e ainda acreditam nesta lenda. E ainda a desculpa é essa, é porque eu não sou fiel, Deus está cobrando de mim, mas no final Deus vai me dar a vitória, e se eu morrer desse jeito, Deus vai me dar um descanso no paraíso, e eu vou passar o tempo todo só louvando, igualmente os anjos nos céus. Conversa para boi dormir e acordar no matadouro, rapaz. Para pensar que isso não tem noção, não existe em pleno século XXI, tecnologia avançadíssima, o ser humano mais inteligente, a cada dia a mutação mental vem acontecendo. O outro colocou lá, daqui a 50 anos, vocês que não acreditam em Deus, vão realmente ver que Deus existe. Eu não entendi nada. Daqui a 50 anos... Aí eu coloquei lá embaixo, é verdade, se você daqui a 50 anos não acontecer nada disso, acredito que você também será um ateu, se for inteligente. Porque daqui a 50 anos, tudo do mesmo jeito, ou pior, entendeu? Morrendo uns, nascendo outros, e assim a vida prossegue por centenas e centenas de anos. Até que um asteroide, quem sabe, venha aí, bata no planeta Terra e destrua tudo isso. Só isso. Ou então, o sol se apagar de uma vez, explodir, apagar, acaba tudo isso. Mas negócio de Jesus, de Deus, e aquela coisa Bíblia, tudo é mentira, isso é tudo, isso hoje se prova que tudo é mentira, tudo é lenda. Eu acreditei por 25 anos, acordei, quem sabe você não tem nem 10 anos e acha que sabe mais do que eu, sabe? Você não tem nem 5 anos de igreja, rapaz, você não tem uns que tem 30, tem 40 anos, porque aí não tem como, já vem de uma data, de uma época bem realmente pacata mesmo, não tem como. Mas muitos aí dentro de igreja de 5 anos... de 6 anos, de 3 anos, de 4 anos, de 10 anos, achando que sabe que Deus existe. 25 anos que eu passei, descobri que isso tudo é uma lenda, eu tô errado. E ele só tem 5 anos. Viva 25 anos, depois dos 25 anos venha falar comigo. Viva 25 anos dentro do teu mundo imaginário, depois dos 25 anos, para competir com os meus 25 anos, venha falar comigo se existe ou não existe. Se você for inteligente, você vai acordar antes disso. Viu? Antes disso, porque era para eu ter acordado antes disso. E se não, você vai continuar com a mente atrofiada até o final da vida, porque você quer realmente ser enganado e vive nesse medo. Ok, pessoal? Mais um vídeo para o canal Pilastra da Verdade. Agradeço sempre pela interação. Tudo de bom para todos vocês. Eu fui, mas volto e volto com novos argumentos. Tchau.